Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Djalma. Hoje nós vamos fazer uma análise baseada em números, uma análise não tem tendência nenhuma, são dados oficiais que vocês podem procurar nos sites. E são dados oficiais, portanto. Vou apresentar para vocês uma análise e aí vocês tirem as próprias conclusões. Vejam que os Estados Unidos ali lideram o número de casos dessa doença, oriunda de um certo país na Ásia. São mais de 31 milhões de casos com 560.601 infelizmente óbitos. Número de habitantes 329 milhões, e isso ali dá uma percentagem de 0,17% de óbitos por habitante dos Estados Unidos. Tem a densidade demográfica ali, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então os Estados Unidos tem 34 habitantes por quilômetro quadrado na distribuição pela sua área. É um país grande. Então nós vamos fazer uma abordagem, não tanto por esse quadro, mas eu vou deixar aqui para que vocês possam apreciar. Vocês podem congelar também aí o vídeo, parar e analisar. Então vamos analisar a partir desse mapa. Tem uma distribuição meio parecida com a posição geográfica de cada país no mundo, mais ou menos, e também é apenas um grupo de países. Não seria adequado fazer uma análise para todos os países do mundo. Isso demandaria muito tempo, ficaria exaustivo. Nós podemos fazer uma amostragem aqui, pegando países de vários lugares, com vários tamanhos e assim por diante, podemos ter uma conclusão. Vamos começar a nossa análise pelos Estados Unidos. Então, que é vamos dizer assim, no momento, o país que está sendo mais afetado por essa doença. Então nós temos aqui um país que tem uma área de 9.834.000 quilômetros quadrados. É maior que o Brasil, quase 1,5 milhão, 1.300.000 quilômetros maior. É praticamente o estado do Alasca que torna os Estados Unidos maior que o Brasil. Embora o Alasca, se não me falha a memória, tem 1.700.000 quilômetros quadrados. A diferença é um pouco maior. E tem as ilhas aqui também, que estão bem próximos aqui, mas na verdade são bem distantes no Pacífico, que representa o Havaí, que também pertence aos Estados Unidos. E nós temos então, considerando toda essa área azul, nós temos uma densidade demográfica de 34 habitantes por quilômetro quadrado, que basta dividir o número de habitantes pela área. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,926, significa um valor alto, um grande nível de desenvolvimento social, uma saúde muito forte, uma condição de vida muito, ainda com todas as dificuldades, mas ainda é uma excelente posição no mundo, sendo que os Estados Unidos continua sendo a maior potência do planeta. Nós temos aqui inclusive a posição, de forma ordinal, 17ª posição em termos de IDH. Os países nórdicos lá, eles são mais campeões nisso, Então temos lá a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega, que tem índices de desenvolvimento superiores, Nós temos aqui o coeficiente Gini. O que é esse coeficiente? 0,49. Quanto menor esse número, melhor a distribuição de renda. Então é desejável que esse número fique pequeno. Já foi menor nos Estados Unidos. Já esteve até abaixo de 0,4. Infelizmente, a distribuição de renda nos Estados Unidos tem ficado piorada nos últimos tempos. E diante das situações, das circunstâncias também. Nós temos uma renda per capita alta. São mais de 65 mil dólares por ano por habitante. Isso é um valor alto. Agora, tanto o Gini quanto a renda per capita, olhados individualmente, isoladamente, não representam valores assim que você possa confiar, dizer que o país está numa condição boa. Porque você pode ter uma distribuição de renda excelente no país, todo mundo ganhando praticamente a mesma coisa, só que todo mundo ganhando muito mal.
uma condição de vida péssima, com IDH baixo. Então não quer dizer muito só a distribuição de renda. Mas é importante que exista também. Por quê? Porque você tem uma renda per capita alta, mas muitas vezes ela é falseada. Por quê? Porque você tem grupos, digamos, 10% da população ganhando 100 vezes mais que o resto do povo. Claro que a renda per capita, na média, vai dar uma renda alta. Só que efetivamente as pessoas não estão ganhando bem. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma associação entre o Gini e a renda per capita. De que maneira? Eu peguei esse valor normalizado e fiz 1 menos o valor normalizado, vai dar um resultado também normalizado, multiplicado pela renda per capita. Isso vai dar uma pontuação. Então, aqui dá 0,51, que é o complemento, né, de 0,49 para 1. Não? Então, dá 0,51 vezes 65.297,52 cents de dólar. Isso dá uma pontuação aproximadamente de 33.302 pontos. Então, esse número aqui é um número que dá a pontuação da riqueza média, né? Aí mais, vamos dizer assim, de forma mais homogênea, de uma maneira mais justa, né? Aqui, observando de uma maneira mais justa a interpretação dos números. Bom, esses números que aparecem aqui, nós temos 560.601 óbitos causados por essa doença vinda de um certo país da Ásia. Então dá 0,17% dos habitantes, o que é um número alto. Significa dizer que 1.704 pessoas morreram por milhão de habitantes. É alto. Se você comparar aqui com a China, que teve um número de óbitos de 4.636 pessoas, considerando a quantidade de pessoas que tem na China, quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, esse número aqui não representa nem... Olha, é um número baixíssimo, é 0,00033% dos habitantes. Considerando esses dois números aqui, dividindo esse por esse, nós vamos ter um número que representa quantas vezes foi pior nos Estados Unidos essa doença em relação à China. Ou seja, 516 vezes pior. Então esse quadradinho que vocês observam aqui, né, e esses quadrados outros que aparecem, eles são calculados com base na área do país. Então eu vou mostrar como é que eu fiz esse cálculo. Vocês estão vendo aqui os quadradinhos aqui também em cima do país. Eu peguei o valor da área e dividi pelo número de habitantes, ou seja, o inverso da densidade demográfica. Dividindo isso aqui, você sabe quanto de área cabe a cada cidadão do país, no caso aqui os Estados Unidos. Estou falando assim porque logo mostraremos os outros países. Pegando esse resultado de área por habitante, eu multipliquei pelo número de óbitos. Claro que dividindo esse número aqui pelo número de habitantes, o número vai ser menor do que 1. Aliás, bem menor. Mas quando você multiplica por 560 mil, ele volta a ficar um número razoável. Tirando a raiz quadrada, você consegue o lado do quadrado. Então, nós temos, olhando aqui para esse mapa agora, para entender de vez o que significa esse quadradinho, essa área de quadradinho aqui representa o número de óbitos em relação a toda a área azul dos Estados Unidos, esse azul escuro aqui. É como se toda essa área azul aqui estivesse povoada com aquela distribuição de tanta área para cada habitante, né? Área por habitante, e essa quantidade de área por habitante representa a área dos que faleceram. Vejam que é expressivo em relação ao território dos Estados Unidos. Perfeito? Nós temos aqui também, da mesma forma, quase 31 milhões de infectados, que representa quase 10% dos habitantes, ou seja, 94 mil pessoas por milhão de habitantes, os infectados, que representa uma área muito grande já dos Estados Unidos. Olha só, isso aqui representa as pessoas, né? A área das pessoas no país que estão infectadas ou que estavam infectadas em relação ao restante. Perfeito? Então é um número grande. É baseado também na divisão do número da área, né, pelo número de habitantes, multiplicado pelos infectados. Tira a raiz quadrada, consegue o valor do lado. A mesma coisa para o número de imunizados. Então nós temos, aqui eu não considerei primeira e segunda dose. Considerei o valor de pelo menos uma dose. Pelo menos uma dose.
108 milhões. Então 33%, um terço dos americanos já tomaram pelo menos uma dose do imunizante. E isso representa uma área bastante grande. O cálculo é feito como sempre. A área dividido pelo número de habitantes multiplicado pelo número que aqui se encontra. Isso vai representar a área em relação à área dos imunizados em relação à área total do país. Vamos agora ver aqui a situação do México. O México tem um país com uma área quase 2 milhões de quilômetros quadrados, uma população grande de 128 milhões de pessoas, o que representa uma densidade demográfica maior. E isso também é um problema, considerando a possibilidade de transmissão de uma pessoa para outra. É óbvio que a densidade demográfica influi. Não estamos vendo aqui também as densidades demográficas por cidade, que isso também teria que ser, para fazer uma análise mais profunda, teria que ser avaliado isso. Mas dá para extrapolar que o México tem cidades muito densamente povoadas. Claro, a cidade do México é gigantesca. O índice de desenvolvimento humano do México não é bom. 0,77. Esse valor aqui, para ser bom, tem que estar acima de 0,83, 0,84 para ser uma posição boa. Então, 74ª posição em termos de desenvolvimento humano. Nós temos um coeficiente Gini também não é ruim, mas poderia ser melhor. Não é uma distribuição de renda muito boa, tá? E é um país também comandado por socialistas. Vejam que não servem de exemplo como distribuição de renda, tá? O que acontece no país socialista normalmente é que esse valor é bastante baixo, o que significa um resultado bom. Entretanto, esse valor é baixo, o que representa um resultado péssimo, né? Porque ter uma renda per capita baixa significa pobreza das pessoas, né? Então nós temos uma renda per capita. Agora, aquilo que eu falei, pode ser que a renda per capita fique falseada, ela fique ligeiramente alta, porque uma pequena parcela das pessoas ganha valores extremamente altos em relação ao restante do contingente de pessoas daquele país. Por isso que eu fiz esse cálculo da riqueza média, né, levando em conta 1 menos o coeficiente Gini multiplicado por renda per capita. Mas observe que a pontuação do México, comparada com os Estados Unidos, 33 mil pontos, vejo que é bem baixa, 6 vezes menor. Nós temos aqui o número de óbitos também lá foi sensível, 204 mil, né, que representa 1.595 pessoas por milhão. Em relação aos da China, o México tem uma situação piorada em 483 vezes em relação à China. Perfeito? Nós temos aqui o número de infectados que não é alto, considerando o número de habitantes, proporcionalmente não é alto. E temos o número de também imunizados, um valor razoável para o México. Então, o México tem combatido, né, de forma, vamos dizer assim, pelo menos mantendo um ritmo bom. Nós temos agora o Brasil. Vamos ver o nosso país. Vejam que o quadradinho aqui no México eu nem coloquei, vejam que é pequeno, né, o número de óbitos em relação à área do país. A área do Brasil, nós estamos em segundo lugar, portanto o quadradinho negro acaba sendo mais expressivo em relação à área de todo o país, né? Mas vejam que tem coisas boas aqui, né? Apesar do número de infectados ser alto, quase 3 milhões, nós temos uma boa parcela da população também já com pelo menos uma dose de imunização, tá? Então, para quem reclama e diz que o Brasil está atrasado, não está. O Brasil está num ritmo bom, e o que estão falando poderia até estar melhor se não fossem certas atitudes de certos governantes que não fazem o que deveriam fazer, realmente proteger o povo. Tá? Não estou aqui entrando no mérito se vacinar é bom ou não é. Não cabe, né? Isso cabe aos especialistas. Estou dizendo a comparação, né? Que muita gente critica, que não sei o que o Brasil não tá levando a sério a saúde. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Brasil está levando a sério, sim. Os números aqui não mentem. Nós temos a Espanha. Você veja que a Espanha, países desenvolvidos como Itália, Espanha, né, a França, eles têm valores de porcentagem de imunizados
não muito diferentes do Brasil, né? Um pouco maior, tá certo. O Brasil está um pouco atrasado, mas muito pouco. Aqui vocês vejam o México, por exemplo, está inferior ao Brasil, né? E nem por isso, e eles têm uma densidade demográfica 3 vezes maior que a nossa, praticamente. Mesmo assim, o número de óbitos lá é menor do que no Brasil. Então, como é que se explica? Eu estou fazendo comparação de números para esse povo, né, que fazem críticas do Brasil e fazem críticas de situações querendo taxar nossos governantes aqui de irresponsáveis. Não são irresponsáveis. Irresponsável é quem taxa ele de irresponsável. Então veja o seguinte. Nós temos aqui a Espanha, né, um número expressivo de imunizados, um número de infectados relativamente alto em comparação ao número de habitantes, considerando que é uma quantidade muito menor do que do México, por exemplo, do Brasil. Estados Unidos nem se fala. Uma área pequena, o que dá uma densidade demográfica alta. Isso prejudica realmente, porque pode passar mais facilmente de uma... Mas, por outro lado, como ele tem um IDH, vejam que o IDH da Espanha é fabuloso, né? Muito bom. Está em 25ª posição. O coeficiente Gini é bom e a renda per capita também é boa. E tem uma pontuação, então, portanto, de quase 20 mil pontos. É um país bastante com uma distribuição boa de renda, com uma renda per capita boa também. Ou seja, os espanhóis estão realmente privilegiando o povo. O número de óbitos é alto, né? Claro, comparando o número de pessoas que tem no país. Nós temos aqui, comparado à China, mesmo assim, 487 vezes pior na Espanha do que na China. Número de infectados, número parcialmente aqui, nós temos o quadradinho negro representando, né, o número de óbitos em relação à área aqui em roxo. Né? Nós temos a Itália aqui, que sofreu muito no começo dessa peste, né? A área da Itália é pequena, 301 mil quilômetros quadrados, uma população grande, então isso dá uma densidade de 202 habitantes por quilômetro quadrado. Como eu disse, isso facilita a transmissão, né, de uma pessoa para outra. Tem cidades muito, vamos dizer assim, muito densamente povoadas. Nós temos um IDH muito bom, Índice de Desenvolvimento Humano, Saúde, etc., muito bom, 29ª posição. Coeficiente de Gini também muito bom e uma renda per capita melhor do que na Espanha, o que dá uma pontuação muito boa para a Itália também, nesse sentido, fazendo uma distribuição de renda e renda alta para as pessoas. Infelizmente, o número de óbitos lá foi muito sensível, principalmente no início, castigaram demais a querida Itália, né? Em relação à China, nós temos uma situação de 505 vezes pior na Itália do que na China. Então, vamos a outro país aqui. Vamos pegar aqui a França, uma área praticamente o dobro da área da Itália, então com praticamente a mesma quantidade de habitantes, o que reduz a densidade demográfica para praticamente a metade da Itália. Um índice de desenvolvimento muito bom, melhor do que na Itália, 26ª posição, coeficiente Gini razoável também, com a renda per capita alta, que significa uma pontuação muito boa também na França. O problema da França são outros, né, que não cabe aqui a discussão. A França atravessa alguns problemas sérios, mas não é tanto por conta de questões de trabalho exatamente, né? Apesar que todo mundo está ressentindo essa condição que está acontecendo no momento, face às circunstâncias, né? Então nós temos aqui um número de óbito alto também, em relação à China, 430 vezes pior na França que na China. Os imunizados estão razoavelmente um valor bom, né, em relação ao número de habitantes. Nós temos aqui o Reino Unido agora. Reino Unido, ele tem uma área pequena, certo? Considerando aqui a Irlanda do Norte, né? Nós temos aqui a Inglaterra, Escócia. Quem não sabe aqui a Irlanda, que seria a Irlanda do Sul, mas é só a Irlanda, não faz parte do Reino Unido. Então, nós temos uma população de 68 milhões de pessoas, uma densidade alta, 280 habitantes por quilômetro quadrado, um IDH bastante expressivo, muito alto, né? 13ª posição, melhor que os Estados Unidos.
Coeficiente baixo, melhor que os Estados Unidos, o Gini, então melhor distribuição de renda e uma renda per capita alta, o que dá uma condição praticamente igual em pontuação com os Estados Unidos. Não chega a bater os Estados Unidos porque a renda per capita lá é 65 mil, aqui é 45 mil. Então, obviamente, a pontuação aqui cai um pouquinho por conta disso. Isso tem a ver com o PIB também do país, obviamente. O número de óbitos está sensível, bastante alto, expressivo também por conta dessas densidades demográficas. Em relação à China, 565 vezes pior no Reino Unido do que na China. Então, o número de vacinados é altíssimo, quase metade da população já está imunizada lá, e ainda assim a situação não está fácil. Vamos ver aqui a Rússia. A Rússia, a quantidade de óbitos em relação ao país pode parecer pequeno, porque a Rússia é o maior país do mundo, né? Tem uma área continental praticamente, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, com uma população baixa. Então a densidade demográfica da Rússia é de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Isso, logicamente, favorece um pouco a eles em relação à doença. Tem um índice de desenvolvimento humano bom, 0,824, posição aqui é 52, coeficiente Gini 0,40, bom, razoável, vamos dizer assim, uma renda per capita baixa. Mas isso aqui é fruto, vocês sabem do que, né? A renda per capita baixa, isso é característico de países socialistas. Aí você tem uma pontuação baixíssima, né? Não adianta ter um coeficiente de distribuição melhor que os dos Estados Unidos, certo? Se a renda per capita é muitíssimo mais baixa, o que dá uma pontuação ruim. O número de óbitos é sensível, considerando o número de habitantes, certo? Aqui nós temos, em relação à China, 209 vezes pior na Rússia do que na China. O número de infectados é expressivo. O número de vacinados é baixo, 5,6%. Poderia ser melhor. Vamos ver aqui a Índia. A Índia é um caso muito interessante, porque vocês vejam um quadradinho minúsculo de óbitos. A quantidade de pessoas falecidas na Índia em relação ao número de habitantes, que é quase 1 bilhão e 400 milhões, dá para dizer que a Índia e a China praticamente são iguais em número. Em densidade demográfica, lógico, a Índia tem uma densidade muito maior porque é um país menor, mas ela tem praticamente o mesmo número de habitantes. Então você vê ali, quadradinho bem pequenininho em relação ao país, né? O número de infectados é baixo também, a área dele aqui é isso aqui em relação a todo o país. E o número de imunizados é razoável, ainda que são 5,6% dos habitantes, mas considerando que é um país que tem quase 1,5 bilhão de pessoas, é óbvio que isso aqui é compreensível, né? Que eles realmente vão levar muito tempo para imunizar as pessoas. Então nós temos que ver que essa situação aqui é diferente da Rússia. A Rússia tem 1/10 da população e tem o mesmo score em termos de imunização da Índia. Perfeito? Então, só que a Índia tem um IDH baixo, baixíssimo, muito baixo, pior do que o Brasil, uma densidade demográfica altíssima, tá? Depois nós vamos questionar essa questão aqui essa questão da densidade, proximidade com a China, tá certo? O Gini é maravilhoso, porém a renda per capita péssima, então que dá uma pontuação baixíssima. O nível de riqueza na Índia ainda é muito baixo. Então, 162.468 óbitos é um valor alto, porém, considerando a população proporcionalmente é baixo, o que significa dizer que a Índia é só 36 vezes pior do que a China, em termos da condição com a doença. Vamos ver a Austrália. A Austrália é um exemplo para o mundo, tá certo? Que ela tem uma densidade demográfica também que favorece, né? São 3 habitantes por quilômetro quadrado, mas é bom lembrar que quase 80% do território australiano é desértico. Então, concentra-se muito nos litorais. Sydney aqui, tem a cidade ali de Alberta, etc. São cidades que têm grande quantidade de pessoas, né? Então nós temos aqui uma população também, considerando a área do país, é muito pouca gente, né? Um IDH então formidável, um 8º do mundo, muito bom.
o coeficiente Gini excelente, uma distribuição maravilhosa de renda, e uma renda per capita alta, o que dá uma pontuação melhor do que nos Estados Unidos, certo? Até eu não sei se comentei aqui a pontuação da Inglaterra, né? Nós vimos que é praticamente um pouco menor que dos Estados Unidos, mas aqui no caso da Austrália é maior. Então o número de óbitos é baixíssimo, tá? São 36 pessoas por milhão, o que dá 11 vezes pior na Austrália que na China, mas também devido às condições, né? Baixa densidade demográfica, alto nível de saúde, etc., né? Também um grande... aqui nós temos 854 mil pessoas já imunizadas, não é um valor que possa dizer ainda bom, mas de qualquer forma isso ajuda, porque considerando que é um número de habitantes pequeno, qualquer parcela aqui que você coloque, né, se eles vacinarem 15% da população, é melhor do que 30% da população nos Estados Unidos, devido à baixa densidade demográfica, né, que possui lá. Então a condição de transmissão é menor lá, perfeito? Bom, depois de tudo isso, voltando aqui, nós vimos todos os países em volta aqui, nós vamos ver o caso mais específico da China. E é aqui que a coisa fica muito estranha. Você veja o quadradinho que tem aqui, que representa o número de óbitos em relação à área, como se todos os habitantes tivessem uma área igual, distribuída igualmente na China. Então o número de óbitos é praticamente zero. Então, 3 pessoas por milhão. Tem países ali chegando a 2.000 pessoas por milhão. E a China tem 3 pessoas por milhão. Olha a quantidade de infectados também. Veja a densidade demográfica. 146 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Quase 5 vezes mais do que dos Estados Unidos. O país é grande. Tem praticamente a mesma área dos Estados Unidos. A população é enorme. Quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Tá? O IDH deles não é bom. 85º lugar. O que significa que a saúde deles não é adequada para todo mundo. O coeficiente Gini baixo. Quer dizer, não é um coeficiente baixo, é um coeficiente ruim. Porque é o mesmo que está para os Estados Unidos, a distribuição de renda. Tá certo que eles, para distribuir para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é lógico que esse coeficiente deles é melhor do que dos Estados Unidos, considerando o número de habitantes. Temos que ser justos. Aqui nós temos uma renda per capita de $5.000. Tá? A questão é a seguinte, os números da China, por mais que as agências internacionais procurem os números exatos, sempre há uma suspeita de que esses números possam não representar a verdade, devido a ser um país fechado. Diz que a economia é aberta, mas isso é relativo. Nós temos aqui então um coeficiente Gini, multiplicado pela renda per capita, de 2.550 pontos, ou seja, um valor muito ruim, que o Brasil aqui tem 3.000, quase 4.000 pontos, né, aqui, e a China não chega a 2.600 pontos. Perfeito? Então, o número de imunizados, praticamente 11%, 10,5% da população, e você vê que os infectados aqui praticamente é nada perto do tamanho, né, da quantidade de pessoas, e o de óbitos então nem se fala. Aí a questão que fica é a seguinte: qual o milagre que está acontecendo lá? Vão dizer, não, porque esses números aqui a China está escondendo o jogo. Realmente, nós falamos aqui que pode ser que ela esteja escondendo os números. Ela não está apresentando os números efetivos. Mas aí fica a outra pergunta: por que estão escondendo os números? Para não prejudicar a economia deles e prejudicar dos outros países? Porque é lógico que os países que estão com os números verdadeiramente apresentados e que mostram situações de calamidade, é óbvio que esses países têm problemas econômicos. Começa a ter problemas econômicos porque reflete na economia. Tem que fazer as medidas restritivas e todo esse combate, etc, etc. Lá, se olhar para esses números, não teria que fazer medida restritiva nenhuma, considerando esses números. Tá? Eu acho que bicho de pé mataria mais do que essa doença.
Perfeito? Então vejam que nós temos essa situação aqui. Se esses números estão certos, fica uma questão: como que eles fizeram para controlar? Se isso aqui não representa um ataque biológico, nessas condições seria um ataque biológico ao resto do mundo, com intenções claras, né? Com certeza. Se por outro lado eles estão escondendo números, é porque eles estão querendo proteger a economia deles, né, não apresentando os dados verdadeiros. De qualquer forma, existe um erro grave lá na China. Então, pessoal, fica aí a recomendação para vocês analisarem todos esses dados. E fica outra questão também que eu gostaria de falar aqui, que se isso é uma condição do Brasil, tá? Vi noticiado esses dias, acho que foi no dia 6 mesmo, que o Brasil bateu um recorde no número de óbitos, com 4.195 óbitos agora, recentemente. Mas se o Brasil está imunizando de forma razoável, por que esse número não se manteve ou até não declinou? Por que não está diminuindo? Alguma coisa não está certa aí. Alguma informação não está correta. Porque se o número de casos e continua criando óbitos, os imunizantes estão servindo para quê? Essa é a pergunta. Ou os imunizantes não estão funcionando, não funcionam, correto? Porque continua aumentando o número de óbitos, o número de infectados, né? Ou esse número de infectados e esse número de óbitos não é verdadeiro. Das duas, uma. É impossível as duas serem verdadeiras. Então fica uma questão aqui para a imprensa, para os esquerdistas também, como explicar isso? Ao meu ver, não tem explicação. Tá? Não tem explicação. Eles estão mentindo ou por A ou por B. Em uma das duas situações existe mentira. Não existe a verdade sendo colocada. Isso aqui não tem como contestar. E não é possível que um país como o Brasil, com essas condições, fique pior. Um país que tem uma densidade baixíssima demográfica, com condições muito melhores do que a China, tem uma condição de saúde piorada. E não precisa olhar só a China, basta olhar também a Índia. A Índia, proporcionalmente ao Brasil, está numa situação melhor. Por quê? Essas são as perguntas que ficam no ar. O que está errado nesse nosso país? O que está errado aqui? Alguma coisa não vai bem. E é bom que o pessoal pare de mentir nas emissoras. É bom que parem de mentir, porque estão mentindo. Esse é o fato. Obrigado a todos. Eu fico por aqui pedindo a sua ajuda, que você compartilhe, se inscreva nesse canal, desça aí embaixo. Tem o canal Resistência Nordestina Patriota. Nos dá uma força, se inscreva nesse canal, tá bom? Mas se você quiser nos ajudar, também está aí, tá? Seja membro desse canal, ou também nos ajude com a campanha dos 25 centavos, cujas contas estão aí embaixo, os nossos Pix. Um abraço e muito obrigado pela sua audiência. Tenha todos uma ótima tarde, se isso for possível, não é mesmo?